A paz do Senhor, queridos, uma boa noite. Deus abençoe a você e a sua família, em nome de Jesus. É uma grande alegria poder estarmos juntos aqui mais uma vez para essa live, para este culto de cura, de libertação, para a glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Que bênção poder estar conectado com vocês. Que bom podermos compartilhar um pouco aqui da palavra de Deus, através da tecnologia, através aí do seu celular, do seu notebook, do seu tablet, você está podendo me ver, me ouvir, e eu estou aqui, olhando para uma câmera, mas com certeza, os meus olhos alcançando aí você, os seus olhos, a sua família, a sua casa, o seu trabalho, aonde você estiver, em nome de Jesus. E como é bom, num tempo tão difícil que nós estamos vivendo, tempos sombrios, diferentes, estranhos, a gente poder encontrar na palavra de Deus o refúgio, o socorro bem presente para os nossos dias de angústias, de tribulação, de preocupação. Deus tem uma palavra para você essa noite. Deus tem uma palavra especial para a tua vida, para a tua família, para a tua casa, em nome de Jesus. Como é que você está? Como é que você passou esse dia? Ou quem sabe esses dias? Como você está agora? Teu coração está em paz? Está tranquilo? Está tudo bem? Ou você está preocupada, preocupado, ansioso, angustiado? Quem sabe aí aflito? Quem sabe as notícias, elas não têm sido tão boas como nós gostaríamos. Muitas vezes não atinge diretamente a nossa casa, a nossa família, mas nos atinge porque a sociedade, o país, o mundo está doente, está enfermo. Mas eu tenho para você essa noite, da parte de Deus, não da minha parte, da parte de Deus, uma palavra para você. E é uma palavra que está relacionada com o tema de hoje. E esse tema, eu quero dizer a você que nós, crentes, nunca podemos deixar esse tema de lado. Nunca podemos esquecer. Apesar do giro, da rotação da Terra, sempre nós temos que voltar para esse tema. Que tema é esse, pastor? Esperança. A esperança tem que fazer parte da vida do crente. A esperança tem que estar nos nossos lábios. Nós temos que viver, crer e profetizar a esperança. Mas é uma esperança não em coisas, não em pessoas, não em circunstâncias ou situações, mas a esperança total, única e plena no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero compartilhar com você essa noite um pouco de esperança. Eu quero compartilhar ao seu coração, talvez você que, como eu disse aqui no começo deste culto, desta live, desta mensagem, que está em paz, que está tranquilo em relação à sua família, talvez ao seu emprego, mas se você é cristão, e eu sei que você é, se você é crente, se você é lavado e remido no sangue do Cordeiro, eu tenho certeza que você está em oração. Eu tenho certeza que você tem buscado a Deus, mesmo que esteja tudo em paz na sua casa, eu espero que esteja, mas se não estiver, vai ficar em nome de Jesus. Eu já começo profetizando sobre a tua casa, sobre a tua família. Mas eu quero dizer que nós não podemos ficar parados diante dessa situação, que às vezes não chega até a nossa casa, mas está na casa do vizinho, está na casa do amigo, está na casa do irmão aqui da cidade, do estado, do país, do mundo. Então nós temos que buscar a Deus, temos que orar e temos que profetizar esperança, profetizar que sim, em meio ao caos, em meio a todas as situações que nós vivemos, podemos e devemos ter esperança. E esperança em Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que cura, aquele que liberta, aquele que modifica situações, aquele que transforma a maldição em bênção, aquele que pode agora, em nome de Jesus,
alcançar você, o Deus Todo-Poderoso, alcançar a sua casa, a sua família, mudar as circunstâncias, a situação. Ele é poderoso, Ele é todo-poderoso para fazer isso, para realizar muito mais do que você está pedindo ou pensando. Aleluia! Ele é fiel, Ele é justo. Então eu quero convidar você a refletir sobre esta palavra chamada esperança. Eu poderia aqui, já muitas vezes preguei sobre esperança, ou citei nas minhas mensagens a esperança que devemos ter em Jesus, mas eu busquei nesse dia, eu busquei para este momento, quando estaria falando com você como estou agora, uma definição diferente de esperança. Eu disse, Senhor, nós poderíamos ir para o dicionário bíblico e refletir sobre o que é esperança. Nós poderíamos ir para o dicionário secular. Ali também há definição sobre esperança. Mas eu busquei do Espírito Santo, eu busquei de Deus uma definição para essa noite especial, para essa noite, para a sua vida, para a minha vida. Preste muita atenção. E Deus me deu. Eu fiquei muito feliz. Deus tem me dado frases, Deus tem me dado reflexões, pensamentos. Eu não sou filósofo, eu não sou um pensador, eu sou um servo de Deus. Eu tenho pedido ao Senhor, Senhor, define algumas coisas, fala algumas coisas comigo para que eu possa compartilhar com a sua igreja, para que eu possa levar, é claro, além da palavra da Bíblia Sagrada, levar uma palavra atual, uma definição atual de valores, princípios que nós, como cristãos, precisamos viver e aplicar no cotidiano, no nosso dia a dia. E Deus me deu uma definição de esperança, eu quero ler para você agora. Esperança é a motivação que me faz lutar, sem saber se vai dar certo. Você entendeu? Eu vou ler novamente. Esperança é a motivação que me faz lutar, sem saber se vai dar certo. O que significa isso, pastor? Que definição é essa? É que a esperança, ela não pode estar alicerçada, ela não pode estar firmada num resultado, no que vai acontecer, se vai acontecer, como vai acontecer. A esperança, a nossa esperança é a motivação para lutarmos, para buscarmos a Deus, para clamarmos ao Senhor, aleluia, para diante de Deus orarmos independente do resultado. Porque nós não estamos atrás de um resultado. Nós estamos atrás de um Deus Todo-Poderoso que pode realizar todas as coisas. Então a esperança é o motor, é a motivação para que eu lute, para que eu ore, para que eu busque, independente, vai acontecer, não vai acontecer, porque se eu estiver alicerçado num resultado, eu posso me decepcionar. Se eu estiver alicerçado numa resolução de uma situação, pode não acontecer da maneira que eu gostaria, mas eu estou alicerçado em Deus e a minha esperança está alicerçada em Deus. É por isso que Deus me deu uma frase de uma definição: esperança é a motivação que me faz lutar sem saber se vai dar certo ou não. Porque, na verdade, não importa para mim. Não importa para você, o que importa é a nossa esperança em Deus. E creia, meu irmão e minha irmã, quando nós estamos esperando e confiante no Senhor, o resultado sempre é bom. Aleluia! O resultado sempre é bom, porque toda a estrutura da nossa petição, da nossa oração, do nosso clamor, do nosso profetizar, do nosso falar, a nossa esperança, ela não está num resultado, numa coisa, numa situação, mas está em Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Aleluia. E Deus me deu
um tema, e além do tema, ele me deu um texto para meditar com você. E eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus agora no livro do profeta Ezequiel. Profeta Ezequiel, no capítulo de número 37. Ezequiel 37, 11. Eu quero ler este versículo com vocês. Ezequiel 37, 11. Eu convido você a abrir a palavra de Deus, se você puder. Pastor, eu estou com o celular aqui na mão, eu estou na televisão, eu estou no notebook, não dá. Então ouça a palavra de Deus. Se puder, se você tiver com a Bíblia aí, nós vamos meditar no livro de Ezequiel. Agora, no capítulo 37, no versículo de número 11, eu quero ler com você. Então me disse, Deus falando com o profeta. Diga amém. Amém? Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Queridos, lendo esse versículo, nós já conseguimos enxergar espiritualmente uma situação difícil. Lendo este versículo, nós já entendemos que Deus não está falando apenas de uma pessoa, de uma família, mas está falando de toda uma nação, em especial a nação chamada Israel. Se nós, apenas lendo esse versículo, já conseguimos compreender que Deus está falando de uma situação de ossos que se secaram, de uma esperança que pereceu, de algo que foi cortado. Então é apresentado por este versículo uma situação muito parecida com o que nós estamos vivendo. A falta de esperança. E, pasmem, eu creio que um tema como o de hoje, ele é propício porque tem faltado esperança no meio do povo de Deus. E isso não pode acontecer. É inadmissível que um crente, que um cristão perca a esperança. Não podemos de maneira nenhuma. Mas aqui o versículo está dizendo isso, que a esperança pereceu, que houve uma situação em que levou uma nação inteira, e hoje nós podemos trazer para a nossa vida, nós podemos falar do Brasil, nós podemos falar das nações que perderam a sua esperança, que estão buscando a esperança em coisas, em pessoas, em soluções humanas. Nós confiamos na ciência, é claro, porque sabemos que a própria Bíblia fala da multiplicação da ciência. E quando eu digo isso, eu digo pelo fato do país, da nação brasileira e do próprio mundo, do planeta chamado Terra, estar doente. É claro que sabemos que Deus usa a medicina, Deus usa a tecnologia, a ciência, para amenizar situações, para resolver problemas, é claro. Com certeza Deus usa pessoas, médicos, profissionais de muitas áreas que estão a serviço do rei, do reino do nosso Senhor Jesus. Mas eu quero dizer a você que nós não podemos de maneira nenhuma colocar em primeiro lugar a nossa esperança nessas coisas, ou nessas pessoas, ou nesses profissionais, mas a nossa esperança em primeiro lugar, acima de tudo e de todos, tem que ser em Deus, tem que ser em Jesus, tem que ser no Espírito Santo, tem que ser na palavra de Deus, naquilo que a palavra de Deus diz. E é importante você entender que eu li esse versículo, porque nós começamos esta mensagem entendendo o que nós estamos vivendo, e a Bíblia mostrando que neste momento em que o profeta Ezequiel recebe da palavra de Deus uma revelação da situação em que o povo estava. E não era uma situação somente natural, ou até se fosse, não seria tão grave, mas a nação estava passando por um momento de uma enfermidade espiritual, que é o que nós estamos vivendo. A igreja está passando por isso.
A igreja brasileira, a igreja mundial está sendo desafiada a colocar a sua esperança em Deus. Por quê? Porque num determinado momento a igreja esfriou. A igreja deixou de confiar, de esperar, de ter esperança em Deus e começou a colocar a sua esperança, quem sabe no dinheiro, quem sabe na sua profissão, na sua sabedoria, no seu intelecto, e começou a deixar de buscar a Deus e confiar em Deus e ter esperança no Senhor. E assim como nesse tempo de Ezequiel, nós também estamos vivendo. Mas eu tenho agora uma revelação para você da parte de Deus, que com certeza já vai gerando, agora que colocou os teus pés no chão, agora que mostrou para você, mostrou para mim pela palavra de Deus, que o povo de Deus já passou por momentos difíceis, já enfrentou situações difíceis, mas que, aleluia, havia uma promessa do amor, do cuidado de Deus para com o seu povo. E eu quero dizer a você nesta noite, é uma promessa de Deus liberada sobre a tua vida, liberada sobre a tua família, liberada sobre a tua casa. Aleluia! E esta promessa, ela estava escrita, ela estava estabelecida em Ezequiel, capítulo de número 36. Volte uma página aí, se você puder. Ezequiel 36, do 26 ao 30. Volte aí um pouquinho e leia comigo o que Deus havia prometido ao povo de Israel. Nós precisamos crer nos profetas, nós precisamos crer nas promessas de Deus. Deus havia feito promessas maravilhosas para o seu povo. Meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, você que está aflito, você que está angustiado, você que está como esses ossos que se secaram, você que talvez diga, pastor, a minha esperança pereceu, foi cortada. Eu quero dar para você uma palavra agora, e esta palavra é para renovar, é para te encher de fé, de esperança no Deus Todo-Poderoso. E aqui, Ezequiel 36, do 26 ao 30, o Senhor diz assim: e dar-vos-ei um coração novo, diga aleluia, e porei dentro de vós um espírito novo. Deus tem coisa nova, Deus tem coisa boa, Deus tem promessa para mim, para você, para nossa família, para nossa casa, para a nação de Israel, para o povo de Deus. Deus tem coisa nova para mim, para você, Deus tem coisas novas para nós, aleluia. E tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, aleluia. E porei dentro de vós o meu espírito, glória a Deus, Espírito Santo de Deus. Meu irmão e minha irmã, você tem o Espírito Santo, você tem o Consolador, aleluia, você tem aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Oh, meu irmão, minha irmã, já começa aí a se encher de esperança, a situação vai mudar, o quadro vai mudar, Deus, aleluia, está agindo. Deus tem promessa para mim e para a tua vida. Eu profetizo em nome de Jesus sobre você e a tua casa a bênção do Senhor. E o texto sagrado continua: e farei que andeis dos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Deus está dizendo que nós temos que, olha, meu querido e minha querida, está aqui, ó, pastor, onde eu busco esperança, aqui na palavra de Deus. A palavra de Deus gera fé, gera esperança, confiança. É nele que nós vamos encontrar o que nós precisamos. Aqui nós temos a resposta para todas as nossas aflições, para todas as nossas necessidades, aleluia. Confie no Senhor, espere confiantemente no Senhor, e Ele se inclina para você, e ouve o teu clamor, ouve a tua necessidade, e abençoa você e a sua casa, em nome de Jesus, aleluia. E ele continua, e no versículo 28 de Ezequiel 36, e habitareis na terra,
que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Aleluia. 29. E livrar-lo-voeis de todas as vossas imundícias, e chamarei o trigo, e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. 30. E multiplicarei o fruto das árvores, e a novidade do campo, para que nunca mais recebeis o opróbrio da fome entre os gentios. Então Deus estava aqui no capítulo de número 36 fazendo promessas de mudar a situação, mudar o quadro, reverter aquela situação que haveria de se enfrentar. Então eu quero dizer a você que Deus tem promessa sobre a minha, a sua vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Pastor, o que eu tenho que fazer? Você tem que crer nessas promessas, você tem que depositar a sua esperança em Deus e profetizar. Abra a tua boca e profetiza em nome de Jesus. Assim foi que o Senhor ensinou o profeta Ezequiel. Ele apresentou uma situação gravíssima, como nós estamos vivendo, como talvez você está passando, como eu disse no começo dessa live, talvez a sua vida, esse dia ou esses dias, não tem sido bom, as coisas não estão bem, mas não está bem para ninguém. Todos nós estamos vivendo uma situação muito delicada, muito complicada, mas assim como Ezequiel foi, da parte de Deus, alertado dessa situação difícil, e nós também, Deus o fez lembrar das suas promessas, e eu quero nesta noite trazer à memória aquilo que te dá esperança. Lembre das promessas de Deus, lembre daquilo que Deus falou a respeito da minha e da sua vida. Ele tem vida eterna, Ele tem salvação, Ele tem cura, Ele tem libertação, Ele tem restauração. Qual é a nossa parte? Confiar, esperar e profetizar, aleluia. E o profeta então foi levado para uma situação. O profeta foi levado, foi confrontado, como eu e você estamos sendo confrontados e desafiados no que nós estamos vivendo nesse dia. Agora eu quero que você volte lá em Ezequiel 37, por favor. Volta a página novamente. Crente tem que ler Bíblia. Crente tem que acompanhar a palavra de Deus, tem que ler a palavra de Deus. Ezequiel 37, 1 e 2. Leia comigo, por favor. Enquanto você acha aí, eu vou tomar uma aguinha aqui. Ezequiel 37, 1 e 2, diz assim, o profeta dizendo, veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Veja a situação que é apresentada ao profeta, a situação de um lugar, de um vale, neste vale ossos secos, um diagnóstico de morte, e não era só morte física, era morte espiritual. Eu volto a insistir com você, o que nós estamos vivendo, o que nós estamos passando não é natural, não pense que é natural. O que nós estamos enfrentando não é de ordem natural, é de ordem espiritual. Porque as pessoas perderam a esperança, ou pior até, pegaram a sua esperança e depositaram em pessoas, coisas e circunstâncias e esqueceram de Deus, esqueceram da palavra de Deus. A igreja começou a ter esperança em coisas, em situações, em soluções humanas. Mas Deus nos chama de volta. Deus nos convoca a voltar, a depositar toda a nossa esperança no Senhor. Seja um profeta agora. Eu quero convidar você que está me assistindo, você que está me vendo agora, jovem, adolescente, homem, mulher, ancião, eu quero convidar você agora a ser um profeta. Eu quero convidar você a ser um profeta de Deus. Pastor, nós estamos num vale? Estamos. Pastor,
a coisa está seca, está difícil? Está. Mas Deus levou o profeta naquele lugar com um propósito. Deus permitiu que essa situação acontecesse e está perdurando porque Ele tem um propósito na minha e na sua vida. Deus levou o profeta para aquele vale, para aquele lugar e mostrou aquela situação. Deus está permitindo que a nossa geração, eu e você que está me ouvindo aqui agora e me vendo, Deus está permitindo que a nossa geração passe por este vale. E eu e você somos os profetas de Deus. Eu e você somos os profetas de Deus no meio desta pandemia. Eu e você fomos colocados pelo Senhor em meio a este vale, a esta situação, e somos desafiados a sermos o profeta de Deus. Por quê, pastor? Porque o profeta de Deus é a boca de Deus. O profeta de Deus é aquele que, através do poder de Deus na sua vida, quando ele está presente, quando ele começa a profetizar, as coisas começam a mudar, aleluia. Eu e você somos profeta do Senhor. Quando o profeta do Senhor está no vale, e ele começa a profetizar, e ele começa a falar, e ele abre a sua boca, com a sua esperança depositada nas promessas de Deus, então a situação, as circunstâncias começam a ser mudadas, aleluia. Versículo de número 3, acompanhe comigo. O versículo de número 3 diz assim: e me disse o Senhor dizendo, o filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse, Senhor Deus, tu sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar em vós o meu espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e farei sobre vós estender pele, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Aleluia! Deus pergunta, no versículo 3 ao profeta, você acredita que esses ossos podem viver? O importante, você que é profeta de Deus agora, nós que somos profeta de Deus agora, Ezequiel que estava naquele lugar como profeta de Deus, Deus está dizendo, Ezequiel, Deus está dizendo, Alexandre, Deus está dizendo, Fernanda, Deus está dizendo, Rose, Deus está dizendo que o importante, no meio de toda essa situação que estamos vivendo, é não perder a esperança. É não perder a esperança. Por isso ele pergunta ao profeta, é possível? Ele desafia o profeta, é possível que esses ossos possam viver? Ele está dizendo para o profeta, profeta, você precisa, mesmo olhando a situação difícil que você está vendo, mesmo em meio a esse caos que você está vendo, você precisa ter esperança, profeta. Você precisa ter fé, profeta. Profeta, você não pode desistir, você não pode recuar, você precisa acreditar. Deus está dizendo para você, meu irmão e minha irmã, essa noite. Você, profeta de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, ouça o que Deus está dizendo. Deus está dizendo, você precisa acreditar, você precisa ter esperança, aleluia. Mas, pastor, as notícias não são boas. Mas, pastor, a situação está difícil. É claro que está assim como estava quando o profeta olha num vale. Gente morta há muito tempo. Era morte. Os ossos estavam, diz a Bíblia, como nós lemos, sequíssimos. Eu tenho certeza que essa situação é uma situação em que o profeta, na mente dele, na cabeça dele, não tem saída, não tem solução. O que eu vou fazer agora? O que eu vou dizer agora?
Talvez você, essa noite, está assim, me assistindo e pensando, que situação difícil que eu estou, que situação que a minha casa está, que situação que a minha família está, que situação financeira que eu estou vivendo, que problema grande que eu estou enfrentando no meu casamento, que problema de saúde que está acontecendo aqui na minha casa, ou com o meu vizinho, ou com a minha família, ou com a minha parentela. Talvez você está dizendo isso aí no seu coração agora. Talvez você está como o profeta Ezequiel, de pé num vale, e dizendo, eu estou num vale, pastor, eu estou num vale e só tenho ossos secos, há um cheiro de morte, há uma situação difícil, mas eu quero dizer essa noite para você, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, tenha esperança, confie em Deus e profetize. O que eu faço, pastor? Profetize. Profetize em nome de Jesus. Pastor, o que eu tenho que fazer? Olha para este filho que está desviado. Pastor, eu tenho um filho desviado, profetize. Profetize sobre a vida dele, profetize sobre a casa dele, profetize sobre a história dele. Pastor, o meu casamento, eu vou desistir do casamento? Não! Tem esperança, profetize em nome de Jesus, profetize sobre a vida do teu marido, profetize sobre a vida da sua esposa. Pastor, eu vou à falência, pastor. Eu não vou conseguir pagar minhas contas, eu não vou conseguir comer. Não, não, em nome de Jesus. Você está no vale, você está diante de uma situação difícil, mas eu quero dizer para você essa noite, profetize sobre a sua vida financeira, diga, eu vou vencer, Deus é o meu supridor, Deus é o meu provedor, aleluia, profetize. Talvez você está doente, ou tem alguém da tua casa doente, enfermo, talvez até com essa enfermidade. Eu tenho na minha casa, eu estou passando por isso, na minha família, na minha parentela. Eu tenho a minha cunhada, Ana Maria, ela está com Covid, ela está internada e foi transferida hoje para a UTI. Eu tenho o meu cunhado, Romildo, que está com Covid, diagnosticado com Covid. Eu tenho o meu sobrinho, Marco Aurélio, que está diagnosticado com Covid, mas sabe o que eu vou fazer? Sabe o que Deus falou para mim fazer? Profetizar a cura sobre a vida da Ana, profetizar a cura sobre a vida do Romildo, profetizar a cura sobre a vida do Marco Aurélio. É isso que eu tenho que fazer como profeta de Deus. Eu não tenho que olhar para a doença, eu não tenho que olhar para o Covid-19, mas eu tenho que olhar para o Deus Todo-Poderoso que cura, que sara, que santifica, que opera milagres, aleluia. Eu profetizo milagre na minha parentela, eu profetizo milagre na minha família. Abra a tua boca, você é profeta de Deus, você junto comigo, estamos no vale, estamos, mas vamos profetizar, Deus está dizendo, é possível, diga, é possível sim, é possível, o Senhor sabe de todas as coisas, como o profeta respondeu, e creia em nome de Jesus no milagre. Creia no milagre sobre a tua casa. Ana, minha cunhada, receba o milagre sobre a tua vida em nome de Jesus. Ana Maria, eu profetizo como profeta de Deus esta noite. O que eu tenho para profetizar essa noite? Eu tenho para profetizar a cura da minha cunhada, ela sair da UTI, ela sair do hospital e voltar para a casa dela. O que eu tenho para profetizar essa noite? A cura do meu cunhado Romildo, em nome de Jesus, ele ser sarado e curado para a glória de Deus Pai. O que eu tenho para profetizar essa noite, igreja? Eu tenho para profetizar a cura do meu sobrinho Marco Aurélio e ele ser curado para a glória de Deus, aleluia. E o que você tem para profetizar esta noite? Profetize agora sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os seus entes queridos, sobre o teu trabalho, o seu casamento, sobre o seu filho desviado. Não importa a circunstância, a situação, olhe para Jesus, olhe para o autor e consumador da nossa fé. Ele é fiel, ele é poderoso, ele tem promessas para as nossas vidas. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus está dizendo, olhe para a situação, mas não é nela que você tem que se firmar. Olhe para a situação e profetize.
no nome de Jesus. Olhe para aquilo que está acontecendo. Veja. Ele disse para o profeta, olhe e veja. Olhe e veja e profetize. Aleluia. Mas Deus disse ao profeta, profetize. Abra a tua boca. Pastor, eu não tenho, o que eu tenho que fazer? Abra a tua boca. Eu me lembro que certa vez, quando Jesus andou aqui na terra, que um centurião, uma autoridade romana, ele procurou Jesus, porque ele tinha um servo dele, um serviçal dele que estava muito doente. E ele procurou Jesus para que Jesus fosse até a casa dele e ministrasse a cura na vida daquele servo que estava doente. Mas quando Jesus disse, eu vou, e começou a caminhar em direção daquele centurião, diz as Escrituras que ele disse para Jesus, mestre, eu sou uma autoridade, eu dou ordem aos meus servos e digo para ele, vai, e ele vai, volta, e ele volta. O Senhor pode dar uma palavra, pode liberar uma palavra sobre a vida do meu servo, porque eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. E o Senhor é uma autoridade. E o Senhor liberando uma palavra, o meu servo será curado. E Jesus se admirou, Jesus ficou feliz com aquilo. Jesus disse, olha que fé. A esperança desse homem está numa palavra que eu vou liberar. E diz a Bíblia Sagrada que Jesus, naquele momento, liberou a palavra de cura. E quando aquele centurião chegou em casa, o servo dele estava curado. E ele perguntou a hora em que o servo dele havia sido curado, e disseram para ele, tal hora. E ele se lembrou que foi exatamente a hora que Jesus liberou a palavra de cura. O que eu quero falar para você? O que eu quero mostrar com isso para você? Eu quero dizer para você, abra a tua boca, seja profeta de Deus, no nome de Jesus. Profetize a cura, profetize a libertação, profetize a restauração, profetize aquilo que você precisa, que a sua família precisa, no nome de Jesus. 3. O poder da profecia. Então, profetizei, versículo de número 7, como se me deu ordem, e houve um ruído. Enquanto eu profetizava, eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. Eu profetizo sobre a tua casa e sobre a tua família. Receba em nome de Jesus. Eu profetizo agora, em nome de Jesus, que o ruído de Deus, o barulho de Deus, aleluia! Você está entendendo isso, igreja? Eu profetizo o ruído de Deus, o barulho de Deus, o reboliço de Deus, aleluia. Deus vai fazer um reboliço na sua vida, Deus vai fazer um reboliço na sua casa. Ouça espiritualmente, ouça o barulho de Deus. Que barulho é esse, pastor? Colocando as coisas no lugar, colocando tudo no seu devido lugar, aleluia. Oh, meu irmão, minha irmã, tem esperança. Ouça espiritualmente o ruído de Deus. Ouça espiritualmente o reboliço de Deus agindo na tua casa, agindo na tua família, agindo na tua vida, agindo na vida dos teus entes queridos. Aleluia. Mas aqui há algo que Deus me alertou. E eu quero te alertar também. Porque nós buscamos o milagre. Nós buscamos a cura.
nós buscamos, preste atenção, talvez essa seja a parte, talvez esse momento seja o momento mais importante desta ministração nessa noite. Por favor, em nome de Jesus, preste atenção. Nós profetizamos a cura. Nós profetizamos a libertação, a restauração. Nós experimentamos e vivemos o milagre. Mas muitas vezes, nós vivemos tudo isso e viramos as costas para Deus. Deixamos de buscar aquele que faz o milagre. Deixamos de adorar aquele que liberta. Deixamos de glorificar aquele que cura, aquele que santifica. Deixamos de exaltar aquele que realiza nas nossas vidas os nossos sonhos, que faz a obra naquela situação que nós tanto precisamos. Eu vou mostrar para você. O texto diz assim, versículo de número 8. Por favor, leia comigo se você puder. O profeta disse, e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu a pele sobre eles e por cima deles. Então, observe o agir de Deus. Observe o agir de Deus. Ele juntou os ossos. O profeta estava profetizando. Você está profetizando a cura. Ele colocou nervos. O profeta estava profetizando. Você está profetizando a libertação do seu filho, o retorno do seu filho para a casa do Pai. Ele colocou pele. O profeta estava profetizando. E veio a pele. Você está profetizando sobre a sua vida financeira, sobre a sua empresa, os seus negócios, o seu trabalho, a sua despensa. Mas tudo isso é natural. O osso, o nervo, a pele, a carne, tudo isso é natural. E o versículo 8 diz assim, eu olhei, vou ler de novo, e eis que vieram nervos sobre eles, cresceu a carne, estendeu a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. A parte espiritual. A parte espiritual, o mais importante, o que dá vida. Vida eterna. O milagre estava acontecendo. O milagre tinha acontecido, os ossos se juntaram. Os nervos, muitos fazem isso. Muitos buscam a Deus na hora do sofrimento, da angústia, mas depois conquistaram. Veio a cura, veio a libertação, veio o emprego, veio a restauração, não vão para a igreja, não vão para a casa do Pai, não buscam o Espírito, não buscam o Espírito Santo, não buscam o espiritual, não buscam o que é eterno, a vida eterna. Ficam apenas com a pele, ficam apenas com o osso, ficam apenas com a carne, ficam apenas com os nervos, mas esquecem do Espírito. Mas Deus disse ao profeta, versículo 9, e ele me disse, profetiza o Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra estes mortos para que vivam. Porque a vida, ela é espiritual. Porque a vida, ela está relacionada com a eternidade. A carne, a pele, o osso, os nervos, é aquilo que é natural.
é aquilo que é terreno, é aquilo que, como diz a Bíblia, veio do pó e para o pó vai voltar. Mas muitos buscam apenas somente, então, muitos estão buscando somente aquilo que é natural. Muitos estão buscando apenas aquilo que é terreno. E quando recebem, quando conquistam, e quando profetizam, simplesmente esquecem de Deus. Mas o Senhor está dizendo, a obra é completa, aleluia. A obra é completa. Ele diz, profetiza o Espírito, profetiza aquilo que é eterno. Então, meu irmão e minha irmã, você tem que profetizar aquilo que vem do Espírito Santo. Nós precisamos do milagre, sim. Nós precisamos da realização de Deus nessa terra, sim. Mas não esqueça do Senhor. Não esqueça do Senhor. Não esqueça do Senhor. Não esqueça da igreja do Senhor. Não esqueça de ser grato. Não esqueça de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então eu quero agora, neste momento, em nome de Jesus, profetizar mais uma vez um milagre sobre a tua vida. Mas um milagre completo. Um milagre completo. Vida e vida eterna. Em nome de Jesus, eu profetizo a cura sobre a tua casa. Em nome de Jesus, eu profetizo a libertação. Em nome de Jesus, eu profetizo a provisão de Deus. Em nome de Jesus, eu profetizo a paz que excede todo o entendimento. Em nome de Jesus, eu profetizo a harmonia no teu casamento. Em nome de Jesus, eu profetizo a estabilidade do teu emprego, do teu negócio, da tua empresa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu profetizo acima de tudo isso a salvação, a vida eterna em Cristo Jesus. Será que tem alguém que está me assistindo que gostaria de confessar o nome de Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Será que tem alguém que está me assistindo, que está buscando de Deus uma cura, um milagre, uma restauração, uma bênção no seu casamento, uma bênção na sua empresa, no seu negócio, no seu trabalho, nas suas finanças, mas está longe de Deus, ou já esteve com Deus e se distanciou, esfriou, não tem profetizado mais, mas essa noite a esperança voltou. Aleluia! A esperança voltou a encher o teu coração, a tua alma, o teu espírito. E você gostaria essa noite de fazer essa oração comigo, de entrega. Você gostaria de fazer essa oração de entrega? Você gostaria de confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você gostaria de se reconciliar com Deus? Porque de tudo que você talvez já profetizou e já pediu, o que é de mais importante é aquilo que é espiritual, porque é isso que é eterno. Então eu convido você a fechar os teus olhos. Você que está me assistindo, você que está me vendo, me ouvindo, você que gostaria de fazer essa oração. Eu vou dizer a oração e você repete. Talvez alguém que venha futuramente assistir esse vídeo, porque esse vídeo ele vai ficar nas redes sociais. Alguém pode, direcionado por Deus, a dizer, olha, eu vou assistir esse vídeo aí, eu vou assistir essa pregação, essa mensagem, e ali você que está me assistindo agora, ser impactado, a esperança voltar ao seu coração, e você correr para os braços do Pai. Então eu convido você a fazer essa oração, se você puder fechar os teus olhos e dizer assim, Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Diga, Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Diga, Senhor Jesus, eu abro o meu coração e recebo o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. Diga, Senhor Jesus, começa hoje a escrever
uma nova história da minha vida. Diga, Senhor Jesus, escreva o meu nome no livro da vida. Diga, Senhor Jesus, que eu tenha a alegria da salvação. Diga, Senhor Jesus, firma meus passos na tua casa. Diga, Senhor Jesus, a minha esperança é o Senhor. Diga, Senhor Jesus, obrigado. E diga amém. Amém. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Abra teus braços, que eu quero te abençoar. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a igreja do Senhor, hoje e para todo sempre. E o povo de Deus diz: Amém.